Você se acha uma pessoa participativa, daqueles que dão opiniões ou sugestões no trabalho? Ou é mais observadora, fica mais calada? Cada um tem um jeito, Tem um né? jeitinho. Pois é, hoje nós vamos falar aqui no estúdio sobre a diferença entre participação e omissão. E quem vai conversar com a gente é o psiquiatra e homeopata Aloysio Andrade. Doutora Aloysio, a diferença é muito clara, né? Visível, né, Arthur? Mas interessa lembrar que, às vezes, o que conta é uma participação ativa, uma participação decidida, uma participação explícita. E, às vezes, é uma participação mais silenciosa, uma participação mais quieta, mais calada. Então, isso daí varia, isso daí não quer dizer que não seja possível a gente identificar, não. A participação é fundamental, Arthur, para a questão do entusiasmo e do ânimo. Nós precisamos de nos envolver com o que está em volta. Mas como participar sem invadir o espaço do outro? Muita gente não gosta, né, que a pessoa fale, dê opinião. Como é que é isso? Mas a Isabela, o que eu acho que a gente tem que se obrigar a ser participativo não é na vida do outro, mas sim sobre o contexto no qual a gente está vivendo. Então, quando você tem, por exemplo, um tema polêmico, onde as pessoas têm opiniões diferentes, você não vai estar indo contra aquela pessoa, mas você está indo contra o posicionamento, a postura dela, ou seja, a opinião dela. Agora, opinar sobre a vida alheia, opinar sobre o outro, isso é sempre difícil. Você tem que pegar a pessoa num momento bastante apto, bastante acolhedor, porque senão dá confusão. Agora, no trabalho, continuando com essa pergunta aí da Isabela, muitas vezes as pessoas são acusadas de participar, entre aspas, demais. Há um limite aí? Essas são as pessoas invasivas, né, Arthur? A pessoa, quando está num momento de euforia, quando está num momento de excesso de ânimo, ela perde essa noção. Então, ela fica espaçosa excessivamente, ela não respeita o outro. E voltando a essa questão, a participação nossa é fundamental que seja feita através de atitudes e não de fala. Porque muitas vezes a gente fica numa falação danada e isso daí não quer dizer participação, quer dizer uma inadequação até. Portanto, participar quer dizer o quê? Opinar sobre o que você está vivenciando, opinar sobre as coisas que estão acontecendo à sua volta. E é o que a gente chama de uma atitude política diante da vida, que não tem a ver com política eleitoral, não tem a ver com voto, mas tem a ver com a interferência que a gente deve tentar fazer no nosso ambiente, no nosso entorno. A Denise Soares tem uma pergunta para o senhor. Vamos ver. Eu queria saber se é normal, né? Ser igual eu, que eu não gosto de brigar, eu não gosto de correr muito atrás dos meus direitos. Se isso é um defeito ou se isso é uma qualidade? Denise, vamos dizer, não vamos chamar de defeito, mas é uma característica negativa, né? Por quê? A omissão, a falta de participação, a falta de intervenção, principalmente quando é para defender os seus direitos, é um comodismo. E o comodismo, ele gera um tipo de atitude interna de aceitação, vamos dizer assim, de passividade, que não interessa para ninguém. Nós devemos ter um mínimo de posicionamento. Quando eu falo mínimo, não quer dizer pouco, mas aquele posicionamento necessário para que a gente não seja feito, vamos dizer assim, de um mero participante da cena que não tem atitude, que não tem ação sobre o processo, né? Então, essa participação dentro de casa, no trabalho, na nossa rua, no nosso bairro, no nosso quarteirão, para depois a gente pensar no mundo, para a gente pensar em coisas mais amplas. Então, a ideia é pensar de uma forma global e agir de uma forma local. Agora, há algum momento em que calar é melhor? Sim, essa sabedoria. Vários momentos, né? Vários momentos. Hoje em dia, o que acontece é que as pessoas, ao invés de estarem construindo a sua autoestima, estão muito egoístas e muito autorreferenciais. Isso faz com que todo mundo esteja muito reativo. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que qualquer coisinha que você fale no trânsito, a gente está vendo isso direto, a pessoa apela. Então, por isso que muitas vezes é importante você saber esse momento de ficar calado, não todo o tempo, não em todos os momentos, mas de você percebendo que o outro está alterado, que o outro não está no momento adequado, você então evitar essa polêmica, esse confronto que acaba virando um conflito. Bom, mas olha só a pergunta da dona Ivone Fernandes sobre omissão. Eu queria saber qual a diferença de omitir e de mentir. Boa, a omissão vamos falar sobre o tema, é não contar, né? É você ocultar um fato. O mentir é você falar algo ou que não aconteceu ou falar o contrário do que aconteceu. Então entra a ideia dos pecados, né? O pecado de omitir é menos mal do que o pecado de mentir, porque a mentira ela distorce muito mais. A omissão é a ocultação de algo, a ocultação de um fato. Agora a mentira é você ou inventar algo que não aconteceu ou falar o contrário do que aconteceu. Então vamos ouvir agora a Ana Luísa, né? Ana Luísa e a Luísa, são duas amiguinhas, olha só.
A gente introverte em qualquer coisa. Tipo assim, quando alguém tá falando assim, a gente vai querer falar também. Porque a gente quer saber de tudo que eles falam, assim, sabe? Aí a gente tem uma pergunta se quando a gente crescer a gente vai ser assim ou só porque a gente é pequena só porque a gente agora? é pequena a gente faz isso. Elas são intrometidas porque elas são pequenas, não, vocês são umas graças. Dá para ver que todas as duas têm um temperamento mais sanguíneo, mais colérico, mais posicionado, né? Então os melancólicos e os flegmáticos são mais devagar nesse sentido. Mas a tendência de quando a gente vai ficando mais maduro, mais adulto, a gente vai economizando mais, né? Isso que vocês estão fazendo é em função do tanto de energia que vocês têm, da quantidade de energia, então acaba que isso daí vai subindo, vai fluindo de uma maneira intensa. Mas a tendência com o passar dos anos, com o passar da idade, né, Isabela? É que a pessoa fique mais tranquila, fique menos agitada nesse sentido. Mas é perfeitamente normal nessa idade que ela seja assim. Ela ainda tem muitos anos de intrometida. Ela já tem uma tendência, né? Assim, a pessoa tem tendência a falar mais, a ser participativa, né, Isabela? Exatamente. E elas estão de parabéns, porque vocês estão com um astral, estão com energia muito boa, isso mesmo. Nós temos que ter entusiasmo, temos que ter ânimo, temos que construir sentidos para a vida, não ficar esperando só que a vida nos dê sentido para ela. Vamos lá, então, mais uma pergunta do telespectador, né? O Luciano, vamos ver o que ele pergunta. Como eu posso ser mais participativo no meu serviço sem que eu desperte nos meus colegas uma inveja, uma situação difícil? O problema da inveja, né, ele é um problema que infelizmente está presente e boa parte das pessoas que sentem inveja não queria sentir inveja. A inveja então é um sentimento que vem do inconsciente, é um desejo descontrolado ou não controlado. Então a questão da dose aí, desde o tempo dos gregos, eles falavam, né, que veneno nunca é a substância, sempre é a quantidade. Então eu acho que desde que você não fique muito aparecido e principalmente que você não fique muito autoritário, porque às vezes a tua pessoa tá com a razão, ela às vezes tem razão na sua opinião, ela tem consistência, mas a forma com que ela fala é inadequada, né? A gente sempre lembra a frase do Guimarães Rosa que diz que querer o bem com demais força e de jeito incerto pode já estar sendo se querer o mal desde o principiar. Então a adequação aí envolve o quê? A maneira com que você vai estar se posicionando, a forma e a intensidade também. O velho, bom e atual e futuro equilíbrio. Que nunca é estável, Nunca é estável. Que vai variando de lá para cá, mas é isso mesmo. A vida do ser humano é a vida de um trapezista. Obrigado por ter trazido esse equilíbrio aqui hoje de novo. Seja bem-vindo. Muito obrigado.